Olá pessoal, Museu da Pelada. Estou aqui com um dos grandes ponta esquerda do futebol brasileiro do passado. Jogou em grandes equipes aí do futebol brasileiro e ele vai contar a trajetória dele desde o início, onde tudo começou. Tudo bem, Gesso? Tudo bem, graças a Deus, Espírito. Muito feliz de estar aqui para a gente trocar uma ideia. Na verdade, eu comecei com 16 anos, né? Saí da cidade de Corinto, Minas Gerais, aos 16 anos e fiz a experiência no América Mineiro, onde nós tínhamos lá o Jair Bala, só que já profissional, né? E há muitos anos atuando como profissional, como meia, e eu garoto, né? Infantil, 16 anos. Aí, resultado, fugi de lá com o Beneci Queiroz, que era até preparador físico do Cruzeiro, para ir a Nova Lima, né? Onde existia o time Vila Nova, ainda existe, né? Com grandes jogadores, Piorra, Carlos Martins, Cicinão. E assinei contrato com o Vila Nova, 3 temporadas, ou seja, 3 anos. E logo em seguida fui emprestado ao São Paulo e por empréstimo e agradei e eles compraram o meu passe e eu atuei lá 2 anos, 2 anos e alguma coisa. Isso nos anos 70. Isso, mas na verdade tive outras oportunidades de jogar em vários clubes, como o Bahia, onde ganhei bola de prata, em 78, no lado ponta esquerda, o Brasileirão, né? Juntamente com Manga, Falcão, ou seja, só fera. E os pontas, só feras também, né, Gesso? Exatamente. Nós tínhamos que cumprir a função de ir à linha de fundo, né? E com isso, graças a Deus, eu sempre tive facilidade por drible, então eu conseguia confundir muitos laterais e cheguei onde cheguei com a bola de prata. Ô Gesso, você era um ponta destro, né? Ponta esquerda destro, né? Isso, realmente destro e atuei também como ponta direita. E nesse tempo de ponta, qual jogador que você se espelhava? O Joãozinho, né? O Joãozinho, ponta esquerda do nosso querido Cruzeiro. E inclusive cheguei a jogar no Cruzeiro com o Joãozinho atuando. Quer dizer, existia o Roberto Batata, né? Ponteiro direito. E muitas vezes o Joãozinho saía, né? Contundido de migué, né? Como dizia na gíria do futebol, para mim entrar e ganhar o bicho, porque naquela época a gente ganhava a metade se não entrasse no jogo, entendeu? Então, além de tudo, era um parceiro, né? Exatamente, éramos amigos de concentração do mesmo apartamento, ou do mesmo quarto. Ô Gesso, e laterais, né? Tinha vários laterais. Qual que era o lateral mais difícil, assim, que você enfrentou? Então, Orlando, né? O Lelé? Isso, excelente jogador. Além disso, chegava junto, né? Chegava pesado. Apesar que teve uma oportunidade que eu fiquei com dó dele, porque eu estava numa fase boa e ele vinha para me pegar, né? Com maldade, e aí eu tinha facilidade de dar o drible, então eu fiz o que não deveria fazer com ele. Foi muito legal, foi muito bom. E a sua passagem no Cruzeiro foi por quanto tempo, ô Gesso? Eu tive 2 passagens, né? Eu atuei na época do Joãozinho, do Piazza, do Raul. Isso do nos anos Vanderlei, 70, né? do Vanderlei. E depois saí, fui para outros clubes e retornei atuando com o Cruzeiro, jogando com o Tostão, né? Com o Luiz Antônio O Goleiro. Tostão Meia, né? Isso, Que jogou no Curitiba, né? que jogou no Curitiba. Com Carlinhos, né? O Sabiá.
E, enfim, foi uma época boa também, apesar que essa segunda fase aí do Cruzeiro não foi tão boa quanto a anterior, com o Piazza, Raul, essa rapaziada. Que ganhou tudo, né? Isso, exatamente. E no Bahia, você acha que foi o melhor momento seu na carreira? Foi o melhor momento. Inclusive ganhei 3 títulos já, né? 76, 77 e 78. Atuando com o Sapatão, enfim, nessa equipe. Baiaco. Baiaco, enfim, era sensacional. Tanto é que eu consegui uma bola de prata atuando no time da Bahia, onde que existia um preconceito muito grande, né? Que muitos falavam que naquela época nós já tínhamos que fazer o exame de antidoping e geralmente eu estava sempre né, me apresentando para fazer, porque os caras davam migué, diziam que era sorteio, né? Para saber quem iria fazer o exame. Os sorteados, né? Os sorteados, e eu, engraçado, direto eu tava Sempre você era sorteado. Exatamente. E aí fiquei muito feliz, fui a Porto Alegre, lá que foi a festa, né? Para receber, fui muito bem tratado lá, porque eu também tive a oportunidade de atuar pelo Internacional e pelo Grêmio, né? Na época do Orlando Fontana e tal. Então, foi uma caminhada muito boa, sou muito grato ao futebol brasileiro. E você ainda tem a bola de prata guardada ou não? Tá guardadinho, tá legal. Ninguém mexe? Não, essa não. Agora tem outras taças, essas outras Tem vários coisas, outros assim. troféus, mas aquela é a... Aquela é a queridinha. E a sua época de internacional, você ficou quanto tempo no Inter? Uns 6 meses. 6 meses no Internacional? Exatamente. Não teve muita oportunidade ou jogou? Aconteceu alguma Eu joguei coisa? algumas partidas e no Grêmio também. O Grêmio você foi depois do Inter? Você já foi pro Grêmio? Primeiro eu fui pro Grêmio. Ah, pro Grêmio. Primeiro, Aí depois, na época de Orlando Fantoni, né? Ficou quanto tempo no Grêmio? No Grêmio foi 2 anos. 2 anos, ficou bastante tempo, né? Realmente. E como é que é jogar, principalmente dizem, né, que a maior rivalidade do futebol brasileiro é Grêmio e Inter, né? Inter e Grêmio, né? Exatamente. E como foi jogar no Grêmio e depois ir por Inter? Então, foi complicado. Eu passei por 2 situações, né? Que foi essa do Internacional e do Grêmio, né, atuando, e também tive a oportunidade de atuar no Bahia e no Vitória. E o mais interessante é que para mim foi de suma importância ter atuado no Vitória, depois de ter atuado e ganhado 3 títulos em cima do Vitória, né? E assim que retornei ao futebol baiano, eu fui temendo, né, por Vitória, porque a paixão lá é muito grande. Mas graças a Deus eu fui respeitado pelo pessoal, pelos torcedores do Bahia, atuando No time maior adversário, maior rival. exatamente, e ganhando título em cima do próprio Bahia, isso em 85. Ah, então depois no Vitória você deu o troco. Isso, mas ficou 3-1, né? 3-1, né? 3... Mas deixou a marca, né? Exatamente. E a galera realmente lá em Salvador, todos me adoram, gostam muito de mim. E eu sempre estou em Salvador. Tem ido lá em Salvador? Passeado bastante e encontrando alguns amigos. Desses clubes aí, qual clube que valoriza mais o ex-jogador, Gésar? Eu acredito que hoje é o Bahia ainda, né? Eu acredito que seja. Não tenho certeza, mas pela postura com que me trataram na época, eu tenho quase que certeza que seria sim o Bahia. Porque vira e mexe a gente vê algumas homenagens a alguns jogadores, inclusive recentemente aí, né? Exatamente. Acho que foi com o Baiaco, não foi? Baiaco, né? Realmente. E o Douglas, né? Douglas Meia, né? O próprio Beijoca, né? Falecido Então, Beijoca. Não, ele está inteirão. O Beijoca? Tá Acho que inteirão. faleceu, hein? Não.
Quem faleceu foi o Jorge Campos. O Jorge Campos. Isso. Pois a gente vai dar uma conferência. Acho que o Beijoca faleceu. Não, Tá, mas tudo bem. Já tá E tranquilo. como que era jogar com o Beijoca? O Beijoca era uma espécie de Ademir Pernambuquinho na época, né? O Beijoca é diferenciado. Ele é corpo pesado, entre aspas, sim, que eu posso dizer, porque ele estava sempre aproveitando as oportunidades, porque ele tinha leitura do jogo, da jogada e tudo. E todos os jogos, todos os títulos que ganhamos, ele é artilheiro. Nós tínhamos o Douglas, que fazia uma assistência também muito boa no meio de campo, né? Então, muito legal. E não é à toa que o Beijoca foi contratado pelo Flamengo, né? Exatamente. E isso era porque ele era um pouquinho irresponsável, né? Acho que muitos naquela época, né, Zé? Um pouquinho, mas o futebol era diferenciado. Aí precisava dele, com toda a indisciplina, né? Ele ia e resolvia, é o que importava pra gente. Queira ou não, o pessoal para jogar naqueles times daquela época gloriosa, saudosa época, se não jogasse bola, não jogava, né? Complicado, realmente, porque, na verdade, nós tínhamos bons jogadores, né? E excelentes técnicos, como Ronaldo Fantoni, que eu citei. Né? Então, e existia humildade na época também. Respeito, né? Enfim, muito legal. Eu tive um privilégio, sou um privilegiado. Então você teve uma passagem pelo São Paulo, Bahia, Vitória, Grêmio Internacional, Vila Nova de Nova Lima. No começo da carreira, né? O Cruzeiro. Realmente. Você tem saudade dessa época, Zé? Tenho saudade, muito. E também às vezes eu reclamo, coisa que eu não poderia nem falar nada. Nem falar nada, nem pensar, porque a teta que está hoje, eu acho que... Dá para jogar ainda, né, Zé? Dá pra jogar. O futebol caiu bastante, né? O pessoal fala muito do Neymar. A minha opinião sobre o Neymar, eu acho que o Neymar é o único jogador de bola que a gente tem. Qual a sua opinião sobre ele, Zé? Eu acho o Neymar excelente jogador, né? E outra coisa, hoje se vive muito falando em estatística. Tem muitos jornalistas, né, e pessoal da imprensa que tem alguma coisa contra o Neymar que não existe, não pode existir. Eles devem ser profissionais. Falar B, sim. O C, sim. Não ficar querendo prejudicar a carreira, né? A carreira do rapaz. Ele é um cara legal, pelo que eu percebo. Nunca tive contato com ele, nem com o pai. Não vejo máscara, não vejo ele como um jogador metido. E a estatística está aí, né? De assistência e dos gols que ele já fez. E aí a galera fala que ele não é essa Coca-Cola toda, que não joga nada e tal, enfim. Então eu não entendo mais de futebol mesmo. Você acha então que agora aqui no Santos ele vai ter, logicamente que não vai ser o mesmo do começo, mas vai ter uma passagem boa e retornar à seleção, né? Com certeza, e tem que convocar ele, de todo jeito tem que convocar, porque o respeito lá fora existe por ele, né? É o grande nome do futebol, né, gente? Exatamente. Eu acho que o Neymar, para termos outro Neymar, é complicado, viu? É difícil, né? Ô Jéssica, você lembra de você, nesses clubes que você passou, de um jogo marcante seu, uma atuação que até hoje você lembra dela, não? São muitas, né? Mas... na verdade, eu atuava no Bahia, inclusive na época nós ainda tínhamos o nosso querido Perivaldo, né? Lateral direito. Passou pelo Botafogo e tal. E eu fiz um gol sem querer, né? Sem querer. Estranho pra caramba. O Perivaldo pegou a bola pelo lado direito. Eu entrei na diagonal, primeira trave, ele fez o cruzamento, aí de repente eu tô vendo todo mundo em cima de mim.
né? Isso foi na Fonte Nova. Eu não entendi por quê, né? E o pessoal me abraçando, e aquela confusão toda, e a galera, o torcedor também vibrando pra caramba, gritando o meu nome. Aí cheguei em casa, fui ver, eu pulei meu calcanhar, a bola pegou no meu calcanhar e entrou lá no outro ângulo. Eu nem senti a bola pegando em mim, ou seja, eu falei... Nem sabia. Nem sabia que eu tinha feito gol. Ou seja, em 78, é a fase maravilhosa que eu estava passando. Tudo dava certo, né, Gelson? Tudo, graças a Deus. E assim, você acha que poderia atuar na seleção, disputar uma Copa do Mundo pelo futebol que você jogava? Ou a concorrência era muito grande? Na verdade a concorrência era muito grande e ainda existia um preconceito muito grande. Os jogadores que atuavam no nosso Nordeste, né? E então era chamado geralmente aqueles jogadores do Rio, de São Paulo e Minas, e no Norte não existia, né? Mas mesmo assim eu me sinto orgulhoso porque eu tive entre os 28, se não me engano, e tanto é que eu ganhei a bola de prata em 78. Como melhor, né? Como melhor. E tivemos lá em Porto Alegre para receber esse prêmio que foi de suma importância para mim. Ô Jesus, você jogou em vários clubes, mas teve algum clube no futebol brasileiro que você queria jogar, gostaria de jogar e não jogou? Sim, o Flamengo, né? Flamengo? O Flamengo sempre foi diferenciado. Então, seria um prazer enorme atuar, principalmente atuar no Maracanã, todos os jogos, porque Maracanã também é diferenciado, né? E naquela época, todos ali do Fluminense, enfim, Botafogo, Vasco. Vasco, era clássico mesmo, né? Mas estou feliz ainda hoje, tranquilo, pelo fato de ter essa possibilidade de ter atuado no futebol brasileiro como profissional. E como atacante, um cara, logicamente que você era um ponta, né? Um jogador que você gostou de jogar, que você se sentia muito bem, que fez uma excelente dupla de ataque. O Beijoca. Beijoca mesmo? Beijoca, sem chance, era ir numa linha de fundo e meter na área que acontecia. Ele sempre foi brabo, né? E não tinha bola perdida. Então, e sobre dirigente do passado, o seu contato era bom? Você teve alguma desavença com algum? Treinador também? Então, eu tive, assim mesmo, não foi nem discussão, porque naquela época a gente respeitava os mais velhos, né? Você estava certo, mas como se diz na gíria, vai preso assim mesmo. E os trick, né? E os trick, na época eu estava no Cruzeiro. E ele falou alguma coisa na época que eu não fiz. Então eu fiquei muito indignado, né? E dei a resposta a ele como deveria ser dado, de homem para homem. Certo. Tá certo. Batemos um papo aqui muito agradável com ex-jogador Gerson. Ainda bate uma bolinha ou não, Gerson? Não, bate uma cervejinha, aí sim. Os dois joelhos já era. Já era. Você teve contusão grave? Sim. Eu tive problema de menisco, né? Menisco. Então operei a perna esquerda e a perna esquerda não, o joelho esquerdo e o direito, né? Só que foi os dois internos que tive problema. E antigamente, né, a cirurgia era mais delicada, né? Hoje em No dia, mínimo 3 meses. hoje em dia é tranquilo, né? Opera num dia e no mesmo dia já sai. Já sai, né? No meu tive que ficar esse período todo parado, né? Porque até você recuperar. Fisioterapia, tudo complicado, né? Exatamente. Hoje está tudo tranquilo. Hoje tá tranquilo. Hoje só não tem jogador, né, Gerson? Tem tudo. Tem, mas não tem muito não. Mas que Deus abençoe, que melhore o nosso sistema de jogo, enfim, que as coisas ficam mais bacanas, né? Um jogo mais jogado. E hoje em dia só existe
maldade, inclusive os próprios cronistas. Você acha que o Dorival Júnior é o técnico certo para a seleção? Eu acho que é um dos que pode realmente fazer um bom trabalho com a nossa seleção. Apesar que ele também não pode fazer, como poderia, mágica, né? É. Então, feijão com arroz eu tenho certeza que ele consegue. Tá certo. Batemos um papo aqui agradável com o nosso Gerson, ponta esquerda dos bons na época boa do futebol, onde tínhamos vários jogadores. Dá um abraço aí pro Museu da Pelada e em breve na telinha, viu, Gerson? Oh, beleza. Aí você me dá o alô que eu quero assistir. E já dá um beijo para todo mundo, os esportistas, né? E torcer para o nosso Brasil melhorar a cada dia. É isso aí. Em julho? Pra onde que vai? Ilhéus. Ele vai pra Ilhéus em julho?